Prosseguindo com o que estávamos vendo dos ensinamentos do Rav Shneur Zalman, o Alter Rebbe, a respeito da essência da oração, o significado místico e profundo e seu objetivo. Então nós mencionamos já anteriormente, mas vamos recapitular e dar uma ênfase nisso, porque é algo fundamental. Nós mencionamos, em geral, o objetivo da reza, a finalidade da oração, acima de tudo, mais do que estender nossos pedidos a Deus, expor nossas solicitações, nossas necessidades, mais do que tudo isso, acima de tudo, o objetivo da reza é despertar o âmago da nossa alma, despertar no fundo do coração o sentimento intrínseco de amor a Deus, que lá está presente do lado da alma divina, mas ele está encoberto, oculto, reprimido. Trazer isso à tona, revelá-lo, fazer com que ele se manifeste. E isso vai desencadear uma atração, uma sede, uma ânsia por espiritualidade e divindade. A alma divina, de forma natural, ela quer se reconectar à sua fonte e sua origem, porque ela, na fonte e na origem, já vivenciou espiritualidade em alto nível, a proximidade a Deus, e ela quer retornar a esse nível, e de certa forma o exercício espiritual nosso na hora da oração é dar vazão à alma divina, fazer com que essa ânsia por espiritualidade se manifeste, e essa vontade, esse desejo de se conectar a Deus. E como nós falamos, que até etimologicamente falando em hebraico, a palavra tefilá, naftulei, niftalti, atofel, enfim, ela vem de verbos hebraicos que significam também ligar, colar, conectar, unir. E esse é o objetivo da reza, vincular a pessoa, vincular a sua alma a Deus, a espiritualidade. Nós vimos que há algo especial na reza da manhã, como nós explicamos trazendo do Zohar HaKadosh, do Sagrado Zohar, a obra mestra da Kabbalah, que na hora do amanhecer, na parte do dia, que é amanhã, nessa parte do dia, nós rezamos a reza de Shacharit. Foi instituído pelo patriarca Abraham. E nós vimos pela Kabbalah que Abraham ele personifica o atributo de Chesed, de bondade, que expressa a Ahavá, amor. E Abraham personificava o amor a Deus. Ele em pessoa era o amor a Deus, assim Deus o chama nos livros dos profetas. Abraham, o que me amava, o que me ama, enfim, meu amado. Abraham, a sua característica, sua forma de servir a Deus, que estava mais enfatizada nele, era o amor a Deus. Se diz que Abraham instituiu a reza da manhã, porque de manhã, de acordo com o Zohar, brilha e ilumina, assim como manhã é o raiar do sol, o brilho, a luz do dia, da mesma forma, espiritualmente falando também, o Zohar explica que nesse horário da manhã, nessa hora há um fluxo de energia divina especial, há uma revelação divina maior, e isso torna esse horário um horário mais propício para essa elevação da alma, para essa conexão da alma com a sua espiritualidade original, com aquilo que a matriz da alma ainda sente lá em cima. Isso desencadeia a alma aqui, a partícula da alma que está incorporada no mundo terrestre, que ela também queira se elevar. Isso acontece na parte da manhã, porque nessa parte do dia brilha e ilumina também, em termos espirituais, uma luz divina que atrai, ilumina a alma e revela a sua espiritualidade latente, a sua divindade. Isso desperta essa ânsia de conectar-se com sua fonte, com sua origem. Nós explicamos que a meditação relacionada com a oração, que nós também derivamos e aprendemos de Abraham Avinu, do patriarca Abraham, é baseado naquilo que diz o versículo, que Abraham ele conclamava o mundo, assim ele anunciava, ele proclamava em viva voz, em altos brados, Vaikra Sham Hashem Kel Olam, que Abraham ele proclamava sempre Deus mundo. E como nós já comentamos, o que significa isso, Deus mundo? Abraham Avinu não falava que Deus é o Deus do mundo.
Deus é o Deus criador do mundo, o regente do mundo. Ele dizia, ele exclamava, Deus mundo. E nós vimos o significado disso, o que Abraão queria dizer com isso, quando nos conta o versículo bíblico Vaikra Sham, que ele anunciava lá no mundo, por toda parte, Beshem Hashem, ele divulgava o nome de Deus, proclamando Kel Olam, Deus mundo. Então, porque ele não dizia, em hebraico seria Kel Haolam, Deus do mundo, Deus o Criador do mundo, e assim por diante. O que significa Deus mundo? Então nós vimos que Abraão Avinu queria enfatizar a todos que na realidade o mundo não tem existência própria, o mundo por si só não tem nenhuma autonomia, o mundo não tem consistência, o mundo sem divindade é um nada absoluto, ele não existe. Quem dá, não só quem criou o mundo originalmente, mas quem constantemente dá vida, energia, vitalidade para o mundo existir é apenas a força divina, é apenas a atuação de Deus que faz os mundos existirem. Portanto, os mundos, eles não representam uma existência per si, uma existência à parte. Em nenhum aspecto eles não podem ser considerados algo autônomo, algo desvinculado de Deus. Deus, mundo, Deus é o mundo é Deus. Nas palavras do famoso dito racídico que fala tudo é divindade, divindade é tudo. Não é? Porque a única existência absoluta que realmente existe, que é consistente por si só, etc., a divindade é Deus. E o mundo, absolutamente, não só que ele depende de Deus, ele não tem nenhuma autonomia, o mundo, não é? A expressão é Deus, Deus, mundo. Não é? Então, Avraham Avinu, assim ele proclamava, e nós vamos ver que esse é um assunto, isso é o que a Hassidut explica e chama do conceito de unicidade de Deus. É um conceito mais profundo do que apenas o monoteísmo, e de acordo com a Hassidut, quando nós proclamamos na leitura do Shema, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Deus nosso Deus, Deus é um, com isso nós não queremos dizer apenas que só existe um único Deus e não existem outras divindades, Deus nos livre, que ídolos ou estatuetas ou intermediários, seja o que for, nada é divino, apenas e unicamente Deus. Isso é o conceito do monoteísmo, mas na realidade quando nós proclamamos no Shema que Deus é um, de acordo com a Hassidut, isso vem explicar, baseado no Zohar, etc., a unicidade de Deus, não apenas que Deus é um, mas que ele é único, é a única existência absoluta, a única coisa que existe de fato e realmente é Deus. E nós mesmos, o próprio mundo, todos os seres, todas as criaturas, todos os universos, na realidade eles estão completamente anulados diante de Deus, do Criador, do Regente, da fonte de energia vital, etc. E esse é um conceito essencial, é um conceito primordial, que muda, não só impacta a nossa vida, mas no momento que nós o absorvemos, no momento que estamos plenamente conscientes disso, internalizamos esse conceito, então nossa forma de encarar o mundo, as criaturas, as coisas, a matéria, etc., tudo isso muda de figura completamente no momento que nós sabemos na linguagem bíblica que Ein Od Milvado, não há nada além de Deus, Ein Od, nada mais, não há nada. Ele é a única existência real, verdadeira, absoluta, etc. Então esse era o conceito que Avraham Avinu, que está ligado com a oração matinal, que instituiu a oração matinal. E por que a oração matinal? Conforme explicamos, que nessa hora é um momento propício onde se revela uma luz divina, e Abraham, cuja característica predominante no serviço a Deus era o amor a Deus, então ele revelava esse amor a Deus, e através dessa meditação, isso que ele conclamava, não só na sua época, o mundo todo aderir a isso, mas também em todas as gerações, a todos nós, de acordo com os ensinamentos místicos, se diz que o momento do amanhecer, a reza de Shacharit, seguir os passos de Abraham, fazer aquilo que ele instituiu, é o momento de evidenciar o amor a Deus presente na nossa alma divina. E como nós trazemos isso à tona?
Na verdade, em primeiro lugar, nós precisamos deixar de lado todos os outros amores, paixões, desejos, interesses, vontades, que são as vontades mundanas, as vontades corpóreas, os desejos físicos, etc. No momento que nós nos conscientizamos que a matéria por si só, não só que a matéria é morta, ela não tem vida, ela nem existência tem. Não é? Se não fosse a faísca divina que lhe dá existência, lhe dá energia vital. E daí nós concluímos que todo o plano físico material e todas as nossas ambições, prazeres, desejos, etc., nessa área física material, nada representam. Por quê? Porque o mundo físico material nada representa diante de Deus, ele é absolutamente anulado diante da divindade. E quando nós nos conscientizamos disso que proclamava Abraham, que Deus mundo, ele não é só o Deus do mundo, que criou o mundo, que atua no mundo, mas Deus mundo, ou seja, o mundo é divindade, não existe mundo sem divindade, portanto, Deus é, o que nós vemos como mundo é a divindade, por isso, o que nós devemos almejar não é aquilo que não é apenas as coisas, aquilo que é passageiro, que é volátil, que é temporário, não é? Os bens físicos, materiais, etc. E sim, por quê? Porque isso na verdade não tem consistência, não só que não tem durabilidade, não tem consistência, não tem vida própria. Porque a existência real, única, é Deus, a divindade, e é isso que nós devemos almejar. Porém, como nós somos seres de carne e osso, possuímos uma alma, mas essa alma está incorporada, está num corpo físico, junto com uma alma animal com suas tendências, inclinações físicas, corpóreas, etc. E através dos nossos sentidos, o que nós vemos, ouvimos, saboreamos, sentimos, nossa percepção sensorial, ela nos conecta apenas e tão somente às coisas físicas palpáveis, às coisas materiais. Por isso, em geral, toda a nossa vontade, todos os nossos desejos, nossas ambições, nossas paixões, em geral, elas pendem, elas estão voltadas, inclinadas para as coisas físicas materiais. Dada essa condição da nossa alma incorporada aqui no plano terrestre, no corpo físico, no mundo materialista. Né? E esse habitat que nós nos encontramos aqui não é propenso, não é friendly, não é convidativo para as coisas abstratas espirituais, muito pelo contrário, esse mundo competitivo, mundo materialista, que coisas espirituais, abstratas, muita filosofia, já sem chegar no lado místico, religioso, parece que isso nem tem muito lugar nesse nosso mundo. Por isso é uma tarefa árdua, e por isso se exige muita meditação e concentração por parte da pessoa, e não apenas uma meditação, como a gente já viu, meditar várias vezes sobre isso, e não só um pensamento, mas fixar o pensamento com uma extrema concentração, até que a pessoa comece a absorver esse conceito da unicidade de Deus. Por quê? Porque para nós, o que nós vemos, o palpável, o tangível, é o físico, o material, o corpóreo, e por isso nós estamos muito, muito ligados e imersos no físico e no material. Para a gente conseguir se desprender disso, se elevar, para a gente conseguir despertar o amor presente na alma divina, mas é um amor elevado, sublime, para que ele se manifeste. Então, em primeiro lugar, é necessário deixar de lado os outros amores, atrações, prazeres que nós temos em todas as coisas físicas materiais, o que absolutamente não é fácil, porque, como dissemos, nós somos seres de carne e osso, no mundo físico material, que clama e nos atrai o tempo todo para isso. Para a pessoa conseguir se desligar e se desprender disso, e conseguir elevar o seu pensamento, o seu sentimento para o abstrato, para o espiritual, para o divino, para isso é necessário muito esforço e trabalho para se chegar a essa conclusão, Deus, mundo, que na verdade o mundo por si só, com todo o material, com todo o físico, etc., nada representa. O que importa e o que prevalece é Deus. E esse é o objetivo nosso, na reza em geral, particularmente na reza matinal, despertar esse amor que é derivado de Abraham Avinu. Em seguida ele vai nos explicar
mas a meditação apropriada para fazer nesse sentido, para a gente atingir esse objetivo que é a finalidade real da nossa oração.